Aleluia. Muito bom vê-los, revê-los. Aleluia. Soberano Deus e maravilhoso Pai, na Tua presença, Senhor, queremos agradecer a oportunidade que o Senhor nos concede mais uma vez de estar na Tua casa, Pai. Deus querido, reconheço que cada um dos Teus filhos teve um dia de batalha, de luta, um dia de provação, mas por misericórdia do Senhor, o Senhor nos deu a graça de vencer mais um dia. E agora estamos aqui, Senhor, para estarmos aprendendo mais, ó Deus, a respeito da Tua palavra, a respeito da Tua verdade. Senhor, sabemos que a Tua palavra diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tua palavra diz, Senhor da glória, que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, e o Senhor é a vida. A Tua palavra diz, Senhor da glória, aleluia, que aqueles que creem em Ti, Senhor, como diz as Escrituras, aleluia, do seu interior jorrará rios de água viva, Senhor. Pai, a Tua palavra diz, ó Pai, que o Teu povo perece por falta de conhecimento, mas nessa noite, Pai, nós viemos aqui buscar conhecimento, viemos aqui entender mais sobre a Tua soberania, sobre a Tua graça, sobre a Tua bondade, sobre o Teu poder. Então nessa noite, Pai, nós estamos reunidos, ó Deus, aleluia, para aprofundar mais, ó Deus, dentro das sagradas e santas Escrituras, ó Pai. Nós temos o privilégio de conhecer a Ti, não como as pessoas dizem, mas como a Tua palavra diz, Pai, aleluia. A Tua palavra não é palavra, Senhor, ela não pode voltar para trás vazia. Isaías disse isso, papai, no capítulo 55, do versículo 11, ele diz que a Tua palavra não pode voltar para trás vazia. Então nessa noite, Senhor, nós queremos colher frutos na Tua presença, através da Tua palavra, Senhor. Por que, Senhor, nós estamos aqui? Porque de fato, Senhor, a Tua palavra nos ensina que nós devemos apresentar a Ti como obreiros aprovados, Senhor, que não tem de que se envergonhar, mas temos segurança para pregar, temos segurança para falar de Ti, não como eu havia dito, Pai, um Deus que as pessoas estão dizendo, mas um Deus que a Tua palavra diz. Por isso, nessa noite nós nos alegramos na Tua doce e maravilhosa presença. Amém. Aleluia. Fala que esse santo e fala assim: começou, meu irmão, pode se alegrar aí. Diga assim para ele: conhecimento está chegando, para que nós possamos a cada dia sermos libertos dentro da verdade, das sagradas Escrituras, que não erra, que não falha, que não contradiz. Ela é a pura verdade, ela é a verdade. Essa palavra é verdadeira. Amém, queridos? Aleluia. Quem teve um dia aí daqueles, levanta a mão. Muita luta, abençoado. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Tem gente, só de você falar do dia, a pessoa já fica triste, para baixo, chururu. Amém. Irmãos, você tem a obrigação de corrigir aquelas pessoas que só sabem reclamar. Eu gosto de pegar esses crentes que só sabem ficar reclamando da vida. Mas, irmãos, eu não espero aquele momento de chamar num cantinho, não. Onde é que tiver, eu falo. Amém? Se você é o porta-voz de Deus, um representante de Cristo, o mínimo que nós temos que fazer é comportar como tais, sim ou não? Amém? Você veio aqui para aprender mais sobre a palavra de Deus. Nós vamos falar sobre o tabernáculo de Moisés, vamos entrar em alguns campos que com certeza vai somar para a sua vida espiritual, o seu crescimento espiritual, vai gerar mais interesse em conhecer a Deus, como a palavra ensina. E olha, no começo da minha caminhada, infelizmente, eu não venho de uma igreja que preocupava em instruir. Eu vim de uma igreja que só falava que não podia pecar, e se pecasse ia para o inferno. Só ficava nesse dilema, mas não explicava o que é servir a Cristo, o que é estar na... Só sabia proibir, tudo era proibido. Praia, eu fui conhecer praia já com uma idade bem avançada. Então assim, a Bíblia diz, por falta de conhecimento, o que acontece? Quem sabe falar onde é que está essa referência? Essa referência é muito citada aqui nessa igreja. Vamos ver, quem sabe? Ó, o irmão passou. Qual que é a distância do Japão para o Brasil? Aleluia! Vamos dar uma salva de palmas à pastora Eliane, vamos?
Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu perguntar aqui. Quem ama seus líderes? Quem ama seus líderes? Vou fazer outra pergunta. Você seria capaz de defender os seus líderes? Você seria capaz de fazer isso por eles? Amém? A gente precisa, a gente brinca, a gente fala, mas nós estamos num tempo, queridos, de firmarmos cada dia mais essa verdade. A gente brinca aqui como a gente está brincando, mas essa palavra o diabo a conhece. E o diabo sabe o poder que essa palavra tem. Olha para você ver, tá vendo? Isso é importante. Agora ele já está. Qual a distância, quer ver? De Tabirito para Belo Horizonte? Hã? Você achou? Tá vendo aí, ó? Oséias. Ele já acertou o livro. Exatamente, Oséias, filho. E já que você acertou o livro, vá lá para Oséias 4:6. E você mesmo pode ter a liberdade de vir cá e ler. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para o pastor Ricardo. Aleluia. Amém? Aí você vai perguntar assim, pastor, por que isso? Porque são as pessoas que estão aqui orando, intercedendo pelas nossas vidas. Ontem eles estavam aqui, quando eu falo pastor Ricardo e pastor Eliane, eles já estão representando os intercessores dessa igreja. Se nós estamos de pé, não é porque o mérito é do Daniel, o mérito é da Lindamara, o mérito é da Vânia, não. É porque tem colunas de oração nessa igreja. E aonde tem oração tem vitória. Você pode se alegrar. Laila, fica de pé, filha, em nome de Jesus. Isso. Você vai falar, pastor, o que você vai arrumar comigo? Expressa um sorriso aí. Ah lá, já está rindo já. Eu nem pedi, já está vendo? Está vendo como é que é fácil, irmãos? Vamos dar uma salva de palmas para a Laila também. Amém? Aleluia. Selma, fica sentada aí, minha filha, que você já está rindo mesmo, então tá bom. Está vendo? O que é isso, irmãos? A Bíblia, pode vir cá, filhão, depois você acabar, pode vir cá, Oséias 4:6. Confere, é isso mesmo? Tá. Deixa eu te falar. A Bíblia fala que um coração alegre, o que ele faz? A Bíblia fala que os nossos lábios falam que o nosso coração está cheio. Querido, se você está triste, como é que vai ser o seu semblante? Paulinho, você consegue fazer o semblante de uma pessoa triste? Pode, vem cá, vamos lá, vamos tentar. Pessoa triste. Tá ruim? O que os irmãos acham? De 0 a 10. Tá pensativo. Dá para melhorar? Ô filhão, não, vem cá. Vou fazer você chorar de verdade, vem cá. Amém, queridos? Tá vendo? É difícil, querido. É difícil, porque o que está em nós é muito mais forte. Por isso nós precisamos entender mais sobre esse Deus que nós servimos. A paz, igreja. Consegui chegar perto aqui de Oséias aqui. O livro que é Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei de teus filhos. Obrigado, viu, filho? Vamos dar uma salva de palmas para o nosso querido Amisael, amém? O Amisael está ajudando a liderar junto com o nosso querido. Vamos dar uma salva de palmas para o Ellison também, irmãos? Amém? Aleluia! A gente só costuma aplaudir quem é celebridade, quem está na mídia, né? Irmãos, eu ainda estou no anonimato e pode me aplaudir também. Amém? Aleluia! Aleluia! Amém? Ficou sentida, né? Vamos aplaudir a Raquel também. Olha, você tem a unção de Deus na sua vida. A unção do sorriso, da alegria. Aleluia. Independente de qualquer situação na sua vida, isso não vai mudar o que Deus diz ao seu respeito, e muito menos o que Ele deixou na sua palavra. A nossa vida é como as estações. Não é, pastor Ricardo? Quem gosta do verão aí? Quem gosta, depois do verão vem outono, inverno e verão. É isso? Você já parou para ver como é que as árvores ficam no outono e no inverno? Como é que elas ficam? Só o tronco. Não tem flor, não tem nada. Mas quer dizer que elas estão mortas? Não. Não estão mortas. Estão simplesmente seguindo o ciclo da vida. As estações.
E quando chega a primavera, IP, irmãos, quem conhece o IP? Me fala que amarelo é esse que Deus fez, de tão perfeito. Você consegue trazer memória, na sua memória coisas boas? A Bíblia diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Amém? Aleluia! Então vamos lá. Moisés. A gente tem falado muito a respeito de várias situações no decorrer da palavra do Senhor, mas é importante, primeiro, a gente sempre aprofundar naquilo que é a vontade soberana do Senhor. O que é a vontade soberana do Senhor? Que nós devemos conhecer a sua palavra, correto? O nosso querido irmão Amisael leu dizendo o quê? Que o meu povo perece. Você já viu que muita gente fala Isaías 1,19? Quem já ouviu Isaías 1,19? Pastor, eu já ouvi, mas e aí? Qual parte que eu não entendi? Isaías 1,19 diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o... Então aí, dois sentidos, não tem? Se quiser e se também dar ouvido. Tem gente que ouve, mas não quer. Por exemplo, já viu aquela pessoa que você vai corrigir? Ela até para te ouvir, mas ela não obedece. Vocês estão entendendo isso? O Senhor fala, se você quiser e me ouvir, se quiser parar para ouvir, e se me ouvir é obedecer, comereis o melhor dessa. Agora é raro as pessoas que param para ler o versículo de número 20 do capítulo 1 de Isaías. O nosso querido Ellison vai projetar ali para a gente. Irmãos, essa igreja, nós estamos trabalhando assim, eu sei que os obreiros têm de uma certa forma se esforçado, e a gente está vendo isso, né? Não tem nem como negar, né, Marcos? Vamos dar uma salva de palmas para o Marcos, irmãos. Aleluia. É isso aí. Aleluia. Nunca na sua vida, nunca esqueça das pessoas que Deus colocou do seu lado para batalhar com você. Nunca. Amém? E outra coisa, aonde você for, nunca feche as portas, deixe sempre as portas abertas. Nunca ande pela opinião das pessoas, vá pelo direcionamento do Espírito Santo. Aos olhos naturais pode até estar ruim, mas quem disse que a palavra do homem é a última palavra? Deus coloca a gente em situações que aos nossos olhos parece até que Deus nos abandonou, para ver até onde está a nossa fé, ou até onde vamos com Ele em fé. De todas as rotas que Deus poderia colocar para o povo hebreu, Deus colocou eles de frente para o quê? Mar Vermelho. Amém? Pegou a visão? Vamos lá. Isaías 1:20, coloca o 19. Aleluia. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, em todos os sentidos. Amém? Agora o 20 diz assim, olha: contudo, se recusardes e fordes maldosos e rebeldes, sereis todos devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Ou seja, Deus está dizendo que os nossos atos terão consequências. Hora nenhuma Deus quis eliminar o povo. A todo tempo a visão de Deus é o quê? Gênesis. Se eu estiver sendo muito rápido, pode falar comigo, pastor, peraí. Eu só estou dando só uma introdução, tá, irmãos? Gênesis, só para a gente entender, porque muita gente fala de Deus, irmãos, mas, poxa, como é que é esse Deus? Você quer ver uma hora que a gente entra na prova? É quando vem as provações, a gente começa a questionar a Deus. Oh Deus, por que o Senhor está permitindo, Senhor? Por que isso, por que daquilo? Sim ou não? Por isso que a nossa fé tem que estar alicerçada na palavra. Deus continua crendo, mesmo que ainda muitas vezes nós deixamos de crer. Por isso que Deus não desiste de você, não desiste de nós, Ele acredita. Você vai pegar vários exemplos na Bíblia. H lá, por exemplo, pega Ismael e deixa ele, porque ela não tinha recurso e deixou o menino para morrer. O que o anjo fez? Foi lá e mostrou para ele que tinha água, hidratou, né, Ismael, e Ismael foi um grande guerreiro. Amém? E mesmo assim, se você pegar o contexto da história, você vai ver que a própria Sara ofereceu H para Abraão. Então a gente vê que o homem quer dar uma ajudinha para Deus, e Deus não precisa da nossa ajuda. Deus nos dá uma oportunidade. Tem que lembrar que antes de nós existirmos matéria,
Deus sempre esteve presente. Deus vai além da existência. Amém? Se algo existe, é porque Ele deu ordem. Ele mesmo disse, né? Lá em Gênesis. E disse Deus, haja luz. E houve, e viu Deus que a luz era. Então a gente vê que a Bíblia não falha. Amém? Deus, portanto, criou os seres humanos. A sua imagem, a imagem de Deus os criou. Macho e fêmea os criou. Agora, olha o 28. Deus, portanto, criou... Ao 28. Deus os... Essa palavra abençoou é Deus os autorizou. Oi, irmão, você... Vem cá, dá um abraço. Amém? A gente tem falado que essa igreja é uma igreja o quê? Acolhedora, irmãos. Então não adianta. Até os clientes você vê de cara fechada aí, você, ô irmão, o que está acontecendo? Por que você está agindo desse jeito? Dá um abraço aqui, entendeu? Tem que ser assim, irmãos. Amém? Principalmente ali, o ponto principal da igreja é a portaria, a entrada. Graças a Deus que as pessoas que ficam ali, que a diaconisa e os demais escalam, são sempre pessoas receptivas. Coloca lá uma pessoa. Não tem jeito, irmãos. Se nós estamos nessa por Cristo, a primeira evidência que as pessoas têm que ver em nós é a alegria. É a alegria. Você tem a obrigação de ser feliz. Amém? Você não anda pelo que você está vendo. Nós andamos pelo que nós estamos crendo. Amém? Deus os abençoou, ou seja, Deus os autorizou e lhes ordenou: sede férteis e multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. É só para dar um resumo, ou seja, Deus, a vontade dele sempre foi de nos abençoar, irmãos. Deus sempre, a vontade de Deus. Por que isso? Porque é o caráter de Deus. Eu sou merecedor? Já viu que quantos aqui já fizeram um favor para pessoas que não mereciam? Quantas pessoas já pisou na bola com a gente? Mas se precisar, você está lá. Isso é porque a pessoa merece? Não, é porque o seu caráter é bom. Você não muda o seu caráter por causa das pessoas. Personalidade é uma coisa, caráter é outra. Exemplo, a unção vai atrair as pessoas, o poder de Deus. Agora, para elas permanecerem, aí vai depender do caráter. Amém? Pegaram isso? Então não é qualquer coisa que vocês têm que engolir não, irmão. Até o pastor, pastor, peraí, deixa eu consultar a Bíblia. Por quê? Nós, pastores, não somos donos de igreja, e muito menos das pessoas. Nós temos uma responsabilidade, um título, que mostra o nosso papel. Mas o dono da igreja se chama Jesus Cristo. Amém? Vamos avançar então? Então dentro disso aqui que eu resumidamente falei, enquadra nos 2 versículos que nós lemos, que foi Oséias 4:6 e também Isaías 1:19 e 20. Você vê que tudo é porque o povo deixou de obedecer à vontade de Deus. E aí, no tocante à palavra, agora falaremos de quem? De Moisés. Moisés foi o homem que Deus usou para libertar o povo, um grande líder. A gente tem um conhecimento de tudo que Moisés passou. A vida, a perseguição, as provações, mas tudo isso porque Deus tinha um propósito muito grande na vida de Moisés. E olhando para esse lado da Bíblia, a gente vai ver que até a idade, quem se lembra com quantos anos que Moisés viveu? 120 anos. E a Bíblia vai dizer que ele faleceu, não porque ele estava velho, mas ele faleceu, ele tinha bastante vigor e nem as suas vistas escureceram, ou seja, nem óculos ele precisou de usar. A gente aí está vendo gente aí de 10 anos, 8 anos, não, bem mais novos, precisando usar óculos. Moisés com seus 120 anos estava cheio de vigor. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. No entanto, nem os seus olhos, nem os seu vigor físico havia desvanecido. Cheio de saúde, irmãos. Irmãos, a gente tem que entender que obedecer a Deus é vida e vida com... E essa abundância a gente pode transformar em qualidade de vida. Eu não sei por que essas pessoas andam por aí desesperadamente comprando aquilo que já foi pago. Pessoas vão para a igreja e não entendem que a igreja é um ambiente onde nós temos maior liberdade de ouvir a palavra de Deus, com ordem e com decência.
Você está na sua casa, mas você quer ler a Bíblia, mas tem um rádio ligado, tem uma máquina lavando roupa, tem um barulho, tem uma coisa. Então lá, de uma certa forma, você não tem tanta liberdade assim. Amém? Mas na igreja você vê que tudo para. A Bíblia mesmo fala sobre isso, né? Aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz à igreja, ou às igrejas. Então a gente precisa entender. Quando a Bíblia fala que Moisés faleceu dessa forma, vai mostrar que ele tinha bastante saúde. E outra coisa, Deus avisou que Moisés iria partir. Deus avisou. E ele levantou quem para ser o seu sucessor? Josué. Por que ele levantou Josué? Porque Josué já era o quê? Obediente. E Josué tipifica quem? Porque o Velho Testamento todo é sombra do Novo Testamento. Amém? Aponta para o Novo Testamento. Jesus Cristo. Tudo na Bíblia aponta para Jesus. Então veja bem, a gente está falando, por que nós estamos entrando nesse campo? Porque falar sobre o tabernáculo, a gente precisa pegar caminhos que nos esclareça e faça entender. Deus não daria um projeto dessa magnitude, amém? Para simplesmente chamar a atenção. Não, tinha um propósito. Nenhuma obra começa lá no topo, todo mundo começa do primeiro degrau. Se você não acreditar, irmãos, você não vai chegar, eu não vou chegar. Quer ver um exemplo? Antes de Moisés, Noé. Na época de Noé chovia. O que regrava as sementes? Um vapor subia, tipo aquele sereno, um sereno. Quem já viu de madrugada o sereno? Você vai, olha assim para um lugar, está molhado assim. Noé teve. Aí eu te falo uma coisa. Naquela época, o Espírito Santo já tinha vindo? E ele vinha sobre quantas pessoas? 3 classes de pessoa. Não é que o Espírito Santo estava limitando pessoas, mas enfim, em tudo tinha um propósito. Aí eu te falo, quando Noé teve a visão, Deus falou: Noé, prepara, que eu vou mandar um grande dilúvio, um grande volume de água, água com bastante abundância. Noé poderia ter questionado a Deus, mas Noé não fez isso. Noé fez o que? Ele obedeceu. Muitas das vezes as pessoas falam assim: quantos aqui já ouviu? Não, gente, esquece o Velho Testamento, o nosso endereço é no Novo Testamento. Gente, nós estamos no tempo da graça. Quem sabia aqui que a graça pode ser anulada? A graça, claro que ela pode ser anulada. Se eu não aceito o que Jesus fez, eu estou o quê? Anulando, rejeitando, recusando. Gênesis 6:9. Gênesis 6:9. Estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Quando a Bíblia diz que Noé andava com Deus, o que você entende? Quem consegue interpretar? Hã? Não era justo, íntimo de Deus, íntegro, obediente, santo, Espírito Santo. Quando a Bíblia, fiel, só palavras boas, hein? Quando a Bíblia fala Noé andou com Deus, a Bíblia está dizendo que Noé estava a favor de Deus. Noé estava de acordo com o que Deus estava dizendo. Noé estava completamente convicto que era para construir o quê? A arca. E era Noé da idade de 500 anos e gerou Noé sem cão. Essa idade aqui foi quando ele começou a construir a arca. Ele levou 100 anos para construir, estava com 500 anos aqui. Agora Gênesis capítulo 7, versículo de número 6. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Pastor, mas por que nós estamos falando nisso, se o assunto é tabernáculo, se o assunto é Moisés? Porque Deus, Ele não trabalha de forma individual. Amém? Aí a pessoa falou em línguas, pulou, não, que ele tem Deus demais, cheio de Deus. Queridos, a Bíblia diz que até o diabo, Satanás, se transfigura em anjo de luz para enganar os escolhidos, os santos. E como é que ele não vai nos enganar? Quando você tem o conhecimento.
Diabo, você pode vir cheio de graça, mas eu já te conheço, eu já te detectei. Você está aí, não adianta, você está achando que você vai me enganar? Então a gente precisa, amém? Então, dentro do que nós falamos aqui agora, nós avançamos para o livro de Êxodo, capítulo 25. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, agora nós vamos para Êxodo 25, 8. Ô papai, obrigado, Senhor, pela tua presença nesse ambiente. Obrigado. Todas as vezes que vocês ganharem oportunidade, lembra que toda pregação tem que ter começo, meio e fim. Nunca use a expressão o Espírito Santo possa completar aquilo que eu não falei. Não existe isso. Amém? E outra coisa, todas as vezes que você tiver uma oportunidade, tenha o equilíbrio e a visão de... Porque todas as vezes que você for chamado para pregar a Bíblia, você tem que ter a palavra. Senão você não está ministrando a palavra. Se não tem ministração da palavra, não tem libertação. Então todas as vezes que... Ninguém vai te falar assim, ô pastora, você vai pregar amanhã. Aqui eu posso até fazer isso, conhecendo que vocês já estão aptos. Mas geralmente sempre dá um prazo para a pessoa se preparar para quê? Para a ministração. Por mais que, inúmeras das vezes, quando você chega aqui, o Espírito Santo muda todo o roteiro. Quantas vezes já viu o pregador ficar perdido com aqueles esboços? Ele começa a falar e de repente o Espírito Santo pega ele e na hora de voltar ele se perde. Mas não é que o Espírito Santo está sendo cruel, é porque a vontade soberana vem dele. Por isso que nós temos que ler a Bíblia e na hora o Senhor nos dá a palavra. Pegou isso? Você não tem que ficar ansioso, preocupado. Você tem que portar como tal, com elegância. Uma vez eu fui ministrar um casamento, primeira vez da minha vida, o casamento da Laurene e do Zé Carlos. Eu que ministrei o casamento deles. E a igreja estava... Irmão, o Zé Carlos conhece aquele tirol em piso. A igreja lotou, mas lotou. Foi me dando um frio na barriga, foi me dando um desespero. E eu falei, Deus, eu nunca ministrei casamento na minha vida. E eu comecei a ficar em desordem. E na hora que eu vi que eu estava em desordem, eu falei, aí o Espírito Santo falou, vai lá para o banheiro. Era o único espaço que tinha na igreja. Fui lá, dobrei meu joelho. Irmãos, 3 segundos, 4 segundos, só dobrei meu joelho. Senhor, eis-me aqui. Aí nesse dia Deus mudou o quadro. E o que o Senhor falou comigo na hora que eu dobrei o joelho lá? Ministre aquilo que você vive. Irmãos, vou falar a verdade. O céu abriu naquele ambiente. Então a gente está aqui porque nós não temos o direito de envergonhar o nome do Senhor. E como é que nós envergonhamos o nome do Senhor? Quando nós não levamos em conta o que a palavra dele diz. Todos nós temos a obrigação de ler a palavra. Todos nós. Por isso que as igrejas estão do jeito que está, as coisas estão do jeito que está, esses acontecimentos, esses fenômenos acontecendo aí. Amém? Aleluia! Então, e me farão um santuário. Esse santuário é um tabernáculo. E habitarei no meio deles. O que está provando? Está provando que Deus sempre quis habitar onde? No meio do seu povo. Na verdade, é nós que o rejeitamos. Olha para você ver um Deus tão soberano, tão poderoso, tão grande, tão maravilhoso, tão tremendo. A pergunta é, para que Deus precisaria de nós? Então, ou seja, os caminhos que o homem pega, não é o mesmo caminho que Deus tem. Porque os pensamentos do Senhor são mais altos, os caminhos do Senhor são mais elevados. Por isso que a Bíblia diz que o Senhor ocultou aos grandes entendidos e revelou a quem? Quem são os pequeninos? 1 está aqui, 2 está ali, 3. Porque tem coisas que é a revelação de Deus, mas dentro da sua palavra. Você vê que Jesus pregava por parábolas. Muitos ouviam e não entendiam. Até os discípulos, Senhor, mas explica como é que é esse negócio. Por quê? O que o Senhor estava dizendo? Ele não queria a glória para ele. Ele queria apontar o propósito que ele tinha vindo nessa terra. O tabernáculo é exclusivamente essa visão. A vontade de Deus de habitar no nosso meio era tão soberana que Ele criou esse meio, esse caminho. E aí nós avançamos para o versículo de número 9. Conforme a tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis. Quando Deus deu essa visão do tabernáculo para Moisés estava no monte, e Deus deu um projeto para ele. Vamos avançar para o versículo de número 40 do mesmo capítulo. Paulo diz, mesmo que desceu um anjo do céu
e te anunciar outro evangelho, não segundo esse, é para considerar o quê? O que quer dizer anátema? Maldito, amaldiçoado. Porque o evangelho que ele estava pregando não era segundo a vontade dele, mas foi uma revelação da parte de Jesus Cristo para a vida dele. Amém, queridos? Mas quando Deus deu a revelação para Paulo, Paulo já tinha um conhecimento do judaísmo. Paulo estudava, Paulo aprofundava, Paulo tinha o conhecimento, até ele ter uma visão, até ele ter um encontro. E aonde que foi o encontro que Paulo teve com Jesus? Tem uma fruta com esse nome, Damasco. Agora eu te pergunto, como é que foi aquele encontro? Foi um dos melhores? Não, porque Paulo estava caminhando para perseguir quem? A igreja, os cristãos, você, eu, nós, naquela época. E de repente ele ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me... Mas ele estava perseguindo a igreja. Por isso que eu falo, o dono da igreja, o cabeça da igreja. Naquele momento ele ficou o quê? E caiu de onde? Os homens que estavam com ele ouvia, mas não via. Mas ele pôde ter a visão. E naquele momento o que aconteceu? Ele ficou cego e foi levado para onde? Para a casa de quem? Ananias. E antes de ele chegar, Ananias falou: mas meu Deus, esse camarada tem perseguido a igreja, esse doidão está matando os crentes de tudo, e vai logo na minha casa, acabou, vou morrer hoje. O Senhor veio e fala: esse para mim tem um grande valor. Por isso que a gente não pode julgar ninguém, queridos. Por isso que nós temos que pregar a verdade. Jesus, ele tem planos, irmãos. Ah, mas deu tanto prejuízo para a sociedade. Mas se o Papai do Céu escolheu, quem sou eu para questionar? Amém, queridos? Por isso que isso aqui que nós estamos lendo: atenta, pois, que o faça conforme o seu modelo, que te foi mostrado aonde? Deixa eu te perguntar aqui, coloca a foto do tabernáculo para mim, fazendo favor, Ellison. A Raquel fez algo maravilhoso. Olha, vocês pegaram isso aqui, boa parte ganharam. Uma pergunta: alguém teve prazo, chegou a ler alguma coisa? Conseguiu ler um pouquinho? Amém? Estou perguntando assim, mas se você não teve, amém? Esforça para ler. Ficou lindo, maravilhoso. E isso aqui é de um simbolismo gigantesco. Nós vamos começar a falar. E o dia que a Raquel mandou a foto para mim, eu falei: Raquel, que Deus seja louvado pela sua vida. Afinal de contas, eu particularmente, não só eu, mas toda a igreja aqui, irmãos, o que Deus tem feito ao nosso favor é coisa linda. Eu lembro que pessoas chegou aqui, muitas vezes era recuada, isolada, e hoje está no meio da gente, rindo, brincando, sorrindo. Então assim, isso tudo é obra do Espírito Santo. Mas não começou no nosso tempo, começou lá nas Escrituras que o Senhor deu para Moisés. De quem que é esse? Sim. E Paulinho, futuramente sua esposa, hein? Glória a Deus. Glória a Deus, sabe? Que Deus seja louvado. E é um ministério lindo, né? Tanto Paulo e Raquel, para a glória do Senhor, viu? O coração se alegra. Levanta, estenda as mãos para esse casal, irmãos. Senhor, nesse momento nós ministramos sobre a vida do Paulo e sobre a vida da Raquel. Pai, sabemos que há amor, sabemos, ó Deus, que o Senhor os uniu com um propósito. Então nós ministramos, ó Deus, toda sorte de bênção, Senhor, que eles possam, Senhor, realizar os sonhos deles no Senhor, que o Senhor abra as portas, Pai, que o Senhor confirme, Pai, essa vitória na vida deles, em nome de Jesus. Nós ministramos toda sorte de bênção, em nome de Jesus. Estenda as mãos lá no som. Pai, nós liberamos agora, Pai, uma palavra profética sobre a vida desse casal. Abençoamos, ó Pai, tanto o Ellison como a Raíssa, com toda sorte de bênção, Senhor. Que eles sejam cada dia mais e mais felizes, ó Deus, na vida sentimental, através do Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A gente olha para as Escrituras e para os escritos de Moisés. A história, a trajetória toda de Moisés não foi fácil. Quanto tempo que a mãe dele teve que esconder ele? 3 meses. O nome da mãe dele? O nome do pai? Arão. O nome dos seus irmãos?
e Arão. Moisés já nasceu com um chamado muito forte. Quanto tempo que ele ficou no Egito? 40 anos. Ele foi para Midian, quanto tempo ele ficou lá? Mais 40 anos. 80 anos o Senhor o chama. E com 120 anos ele descansa. A vida dele foi uma vida toda de provação e luta. Analise o que eu vou falar com vocês. Ele tinha do bom e do melhor dentro do Egito. Ele era filho da filha de Faraó. Com certeza estudou nas melhores faculdades. Com certeza tinha um melhor, porque o Egito ele era banhado em ouro, muita idolatria, muitos deuses que eles veneravam lá. Então tudo para eles era apontado para um tipo de Deus. Então dentro daquilo ali era muita fartura. Mas chegou um tempo que Moisés rejeitou tudo isso, porque ele sabia de fato quem ele era. Por mais que ele estava num ambiente, olha como é que isso é forte, ele estava num ambiente próspero, mas ele preferiu o quê? Atender a voz de quem? E quando você lê a história, você vê um Moisés violento, agressivo, porque ele matou um egípcio. Mas ali já estava mostrando o quê? O poder que ele tinha de ser um grande líder e também de ser um grande libertador. E dentro desse episódio todo, se você pegar a história, a trajetória, você vê que Deus tinha para ele algo maravilhoso. Agora a pergunta vem agora. Deus deu para ele uma visão aonde? No monte. E qual era a visão de Se Deus deu a visão do tabernáculo e Deus fez exigências dizendo: Moisés, faça exatamente do modelo que eu te mostrei. O que você entende com isso? Que já existia um tabernáculo. Porque se aquele tempo fosse tão bom, para que precisaria dessa nova aliança? Só que o Antigo Testamento ele aponta para o Novo. Tudo que aconteceu, você vê, reis, profeta, sacerdotes, os salmos, vem tudo falando de Jesus. E olha aqui, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faz tudo conforme o modelo que no monte se timou. Então ele viu algo tão celestial, tão profundo. Coloca a foto do tabernáculo aí, Elis. Ele viu algo tão tremendo, aleluia. Enquanto Deus estava dando revelação profunda do tabernáculo, isso aqui é o tabernáculo. Para quem não conhece, essa tenda aqui nós vamos explorar tudo isso aqui, mas hoje eu quero só pincelar para a gente. Então, quando ele teve essa visão do tabernáculo, nós temos que entender que ao mesmo tempo que ele estava recebendo algo da parte de Deus, o povo estava disperso. Só que a gente tem que levar em conta também que aquele povo ficou 400 anos na idolatria. Então, eles estavam acostumados a venerar deuses. Tanto de deuses que eles viram no Egito. Então, ou seja, Moisés assumiu: Arão, faz para nós um bezerro, vamos construir algo. Arão construiu, mas por causa da pressão do povo. Só que a gente tem que entender algo tremendo aqui. Por quê? Naquele episódio, Deus deu para ele as tábuas da lei, que é a primeira Bíblia compilada em pedra, que está as leis. E quando ele desce, ele quebra aquelas tábuas. Não se sabe o que estava escrito lá, porque ele quebrou tudo. Mas Deus deu novas tábuas. Só que olhando para essa construção, é importante entender que Moisés viu essa construção celestial. Ele viu algo tremendo, irmãos, aonde Deus faz a exigência: olha, não aumenta sequer um milímetro. Um côvado é medido mais ou menos 45 centímetros. Então 1 metro, o engenheiro, é 1000 milímetros. Então 50 centímetros é 500 milímetros. Mas é a mesma medida. Então um côvado vai dar mais ou menos 45 centímetros. Então veja bem, nessa visão que Deus deu para Moisés, Deus estava apontando para quê? Para o Novo Testamento. Hebreus capítulo 10, versículo 7. Então disse: eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo? Jesus está falando que o livro, os 66 livros, ele aponta para quem? E o tabernáculo, ele aponta para quem? Tudo aponta para Cristo. Não tem como, irmãos, ignorar isso.
Moisés viveu no tempo de Jesus, mas olha o que ele escreveu no livro de João, capítulo 5, versículo 46. Porque se vos credes em Moisés, creeis em mim, porque de mim escreveu ele. Aonde que Moisés escreveu sobre Jesus, irmãos? Quando Deus deu o projeto do tabernáculo. Moisés, não altera não, faz do jeito que eu estou te mandando. Foi Moisés que construiu o tabernáculo? Mas ele foi o engenheiro dele. Ele que estava na linha de frente. Avança mais um versículo, Ellison, por favor. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas? Deus, hora nenhuma, ele contradizeu a sua palavra. Lucas capítulo 24, versículo 44. Agora semana que vem, nós vamos explorar, nós vamos falar dos detalhes. Mas eu estou indo bem tranquilo para que você possa. E aqui, irmãos, leia o livro de Êxodo, capítulo 25 em diante. Pega esse livreto, posso chamar de livreto, que a nossa querida irmã Raquel, com muito carinho, junto, você e mais alguém, né? E a Bia, pega e lê, porque na hora que eu começar a falar aqui, você vai pregar, pastor. Estou brincando, filha, pode falar, pode falar. Escreve. É a melhor forma. É a melhor forma de você decorar. Você sabe como é que eu passei na legislação do Detran? Peguei aquele livrinho e fui escrevendo as placas. Fui escrevendo tudo. Decorei rapidinho. Entendeu? Cria-se aqui, ó, por exemplo, como é que eu executo meus estudos, ó, vou mostrar para vocês aqui. Apesar que vocês não vão me ver lendo muito aqui, mas eu executo assim, ó. Aqui, vou anotando. Aqui. Só que isso aqui tudo, e tem muita coisa minha não dá. Davi chega, quem for lá em casa, tem esboço para mim, irmãos, tem esboço para todo lado lá em casa. Tem, mas por quê? Vai vir nas revelações de Deus. E muitas vezes você pega uma palavra que Deus te revelou, você já quer pensar que você vai pregar, mas aquela palavra Deus está te dando para você. Oh, isso dá uma pregação, não. Quantas palavras o Senhor já me deu e me supriu naquele dia? Com certeza. Você medita, você se alimenta, você renova a sua mente. Irmãos, pensa comigo. Deus disse a Moisés, você vai ver só a terra e vai morrer. Alguém pensa assim, não, mas que Deus agressivo, que Deus violento. Quando Deus fala que ele viria a terra e morrer, parece que agora Moisés foi para o inferno, acabou tudo, né? Mas quem diz que Deus é um Deus que acaba com as pessoas, maltrata, destrói? Você acha que Deus anularia tudo que Moisés fez, irmãos? A trajetória que esse homem de Deus viveu? Deus não é um homem injusto, não, irmãos. Deus não é um homem desse nível, dessa forma. Porque tem homem que pega na sua mão, fechou, pode me esperar, que não sei o quê. No outro dia, não fui eu, não. Não, eu não falei isso, não. Por que hoje, para que você acha que tudo hoje tem olho vivo para todo lado? Câmera para todo lado. Pode ver que o seu celular, uma frontal, 3 atrás. Para que isso tudo? Fala para mim. Você já viu quando você está falando alguma coisa, de repente você pega seu celular, aparece lá o que você falou? Algoritmos irmãos, está ouvindo tudo. Você vai lá, mas gente, aí você fala assim, será que é coincidência? É para mim comprar isso mesmo? Irmãos, nós somos monitorados. Quando Deus fala com Moisés que ele ia morrer, irmão, sério mesmo. E Deus ainda falou assim, Moisés, é o seguinte, você vai passar agora o comando para quem? Para Josué. Ele vai ser o seu sucessor. Deuteronômio 32, do 48 ao 52. Tem gente aqui na nossa igreja que nunca leu a Bíblia, irmãos, toda, e está aí lendo. E com certeza a visão vai ser melhor, a conduta com os filhos, a educação, a disposição, porque tudo parte da nossa mente. Você vai hoje num shopping, num parque, está lá uns monitores gigantes para você se localizar, para saber o que tem e não tem. Hoje você vai no ônibus, antigamente Vale, quem se lembra do Vale? E hoje, irmão, põe um cartão, não é assim? Tá chique, irmãos. Antigamente você tinha que pegar seu cartão e enfiar na maquininha.
Hoje a pessoa te pergunta, é por aproximação? Daqui a pouco entra o número da besta, só aponta o braço ou a testa. Tudo isso está apontando, querido. O diabo conhece essa palavra que nós estamos aprendendo aqui. Você chega no supermercado para pagar sua compra lá, o aplicativo não abre, aquele negócio fica rodando, você perde a paciência. Você começa a ficar justificando, não, que não sei o quê. E a moça do caixa, sei, sei, Aí os outros, desculpa, aos outros falando, você já está lisa e não está sabendo. Mas o que? A modernidade demais te deixa em apuro. Por que os antigos vivem mais? Sabe? Então a gente... Amém? Vamos lá. Depois falou o Senhor a Moisés, naquele mesmo dia, dizendo: sobe ao monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por possessão. E morre no monte a qual subirá, e recolhe-te ao teu povo, como Arão e teu irmão morreu no monte Or, e se recolheu ao seu povo. Até o dia dele falecer, ele sabia. Mas você acha que Deus ia tirar, ele ia morrer e ia para o inferno? Queridos, Moisés está num lugar que ele viu. Deus deu a visão do tabernáculo para ele. O Antigo Testamento, para quem não sabe, você vai ver que muitos ali pecaram, morreram. Por exemplo, Sansão falhou, muitos falharam na Antiga Aliança, mas eles estavam aguardando. E a Bíblia vai dizer que eles, por isso que eles são classificados como a galeria dos heróis da fé, porque eles, mesmo não vendo, mas eles creram. E a Bíblia vai dizer no livro de Efésios que todos aqueles que pereceram no Antigo Testamento, eles tiveram oportunidade de salvação. Quando Jesus vai lá no cativo e começa a pregar, vocês lembram que Moisés falou sobre mim? Eu sou Jesus, converta, aceita, me aceita. Então, ou seja, todos tiveram oportunidade naquela época. Falando de tudo isso aqui, por quê? Porque aponta para o Novo Testamento. Então, dentro disso aqui, resumidamente falando, você acha que Deus ia eliminar Moisés e ponto final? Homem de 120 anos, nasceu na perseguição, na prova, na luta, mãe escondendo aquela coisa toda, aquele processo todo que ele viveu, para simplesmente chegar no final de carreira e na verdade, se Deus quisesse, Deus podia colocar uma doença, uma enfermidade. Vai morrer de chagas, vai morrer de lepra. Não, mas Deus disse que, na verdade, esse homem dormiu, irmãos. Encosta aí que eu vou te levar. Lá, Enoque. Como é que Deus tomou Enoque? A Bíblia diz que Deus olhou para Enoque e agradou tanto que ele tomou ele de volta. Não, volta para cá, volta para o céu. Fica aí não. Tem bebê que vem nessa terra, só abre o olho e Deus recolhe. Mãe sofre, mãe fica com o coração dilacerado, mas no processo da caminhada ela entende todo o processo de Deus. 2 homens, Elias e Eliseu. Elias falava: Deus vai me tomar para si, o que você quer? Fala, homem. E ele só analisando: esse camarada aí, cheio do poder de Deus. Rapaz, me fala o que você quer, porque Deus vai me tomar para si. O que você quer de mim? Eu quero porção dobrada. Eu não quero ser igual a você, eu quero ser melhor, eu quero ser mais ousado. Aí ele falou: pediu coisa difícil, mas assim seja. Na hora que você vê sendo tomado, de repente o que veio? Uma carruagem. E Elias subiu. A carruagem não tinha nem retrovisor para ele não olhar para trás. Pedro, no monte com Jesus. Aleluia! Lá no monte Pedro estava e de repente o corpo de Jesus foi transfigurado. Ele viu uma luz, de repente ele olhou, ele viu de um lado Moisés, do outro lado ele viu Elias. Um apontando para a lei, Moisés e Elias apontando para os profetas. Pedro olhou para aquilo e viu coisa tão tremenda que ele falou: Senhor, o que é que eu faço? 3 cabanas aqui. Ele entrou em êxtase, ele viu algo sobrenatural, ficou pasmo, que ele viu a glória de Deus, a transformação, o poder. E naquele episódio, uma revelação, e de repente quando ele caiu em si já estava tudo normal. Deus, ele mostra sinais do que nos aguarda. Por isso que nós temos que olhar para a Bíblia, para nós não sermos pegos de surpresa. Amém? Então por isso nós temos que ler, amados.
Pois não, jovem mancebo. Não ter nada escrito o nosso coração. Quem assistiu aquele filme do Eli, o livro de Eli? Alguém assistiu esse filme? Muito interessante aquele filme, tá? Muito interessante. Muito interessante, querido. Muito. Ele poderia ter prostituído, ele poderia. Você viu que aquele camarada, ele conhecia o poder que tinha naquele livro. O diabo conhece o poder das escrituras. Tudo isso que Moisés viu, o diabo, a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor. Ele sabe de tudo isso. Então nós precisamos estar aproveitando essa oportunidade. A Bíblia diz que buscar-me-eis, me achareis quando buscar todo o coração. A Bíblia diz que nós devemos buscar enquanto se pode se achar. Então quer dizer que vai chegar uma hora que vão buscar e não vão encontrar. Então fique ligado. Lucas 24, 44, presta atenção para nós finalizarmos esse estudo. Amém? Vamos ficar de pé, finalizando. E disse-lhes: são essas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de quem, irmãos? Moisés viveu no tempo de Jesus, mas Jesus viveu no tempo de Moisés. Para a gente finalizar, João capítulo 8, versículo 58. A gente, até aqui deu para a gente entender alguma coisa, Raquel? Deu para entender? Semana que vem aí nós vamos entrar no tabernáculo. Amém? Vamos aprofundar. Aqui diz aqui, ó, João 8,58. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, ele era o quê? O verbo, a palavra. Amém? Então pega isso. Todas as vezes que a sua mente querer anular algo que Deus já disse a seu respeito. Tem pessoas que passam muitas batalhas espirituais. Você vencer, você tem que renovar sua mente com a palavra. Aí entra a palavra lá no livro de João 14, 21, que fala: aqueles que me amam, guardam os meus mandamentos, a minha lei e a minha palavra. Amém? Põe a mão no seu coração. A última referência é Salmo 40, versículos 6 até o 8. É a última referência, só para a gente... Salmo 46, apontando de novo para Jesus. Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abristes, holocaustos e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse: eis aqui vem, no rolo do livro de mim está escrito. Está apontando para quem? Deleite-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu. Aqui, sabe quem que era a oferta? Lá no tabernáculo eram os animais. Aqui, quem era a oferta aqui? O próprio Jesus Cristo, Cordeiro vivo de Deus. João olhou e diz: eis o Cordeiro vivo de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém? Vem cá, eles fazer essa oração. Amém? Queridos, todas as vezes que nós pregamos essa palavra ou falamos de Jesus, nós trazemos o céu para a terra. Pessoas são curadas, milagres acontecem, o poder de Deus manifesta. Amém? Você nunca vai sair daqui vazio. Você sempre vai sair cheio, para a glória de Deus. Cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Senhor meu Deus, meu Pai, primeiramente, Jesus, eu venho aqui para te agradecer, Pai, por mais um dia, pelo respirar, Pai, pelas tuas bênçãos, Jesus, por ser o Cordeiro que veio tirar o pecado do mundo, Pai. A Bíblia nos fala: conhecereis a verdade nos libertará, Pai. E que então que a sua verdade venha nos libertar, venha nos trazer conforto, mas também confronto para mudarmos a nossa vida, Jesus. Que o Senhor venha estar sempre, sempre, sempre ao nosso lado, Pai, caminhando conosco. Que o Espírito Santo venha falar no nosso lugar em todo tempo, Jesus. Que o Senhor venha guardar e levar cada um aqui para casa, Pai. Venha cuidar da mente de cada um. Venha os proteger durante o caminho. E que seja uma semana abençoada. Em nome de Jesus, amém. Amém. Para casa, para terça-feira que vem, é pegar esse livreto
e os irmãos leem. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Colocar a mão no coração, vamos para casa. Amém. Que o amor de Deus Pai, a doce consolação do Espírito Santo esteja na vida de cada um de vocês. Não só hoje, mas hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Resto de semana abençoada. Amém.